Milionário encontra a jovem mãe fraca de fome com sua filha. Ao reconhecer quem era, entrou em choque. Ninguém estava preparado para o que aconteceu naquela manhã comum em um bairro tradicional do Brasil. Um milionário respeitado, acostumado a controlar cada passo da própria vida, saiu do carro certo de que seria apenas mais um dia igual aos outros. Bastou alguns segundos para tudo sair do eixo. Sentada no meio-fio, visivelmente fraca de fome, uma jovem mãe tentava acalmar a filha pequena, desesperada, enquanto o movimento da rua seguia indiferente. O choque não veio apenas da cena dura demais para ignorar. Veio do rosto da mulher. Um rosto que ele jamais esqueceu. O primeiro amor da sua vida estava ali, diante dele, em uma realidade que ele nunca imaginou reencontrar. Antes de continuar essa história que vai atravessar um ano inteiro de encontros, feridas do passado, decisões difíceis e reviravoltas emocionantes, aproveite este momento para curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Seu apoio é fundamental para que histórias como essa continuem chegando até você. Agora imagine o peso desse reencontro. Um homem que construiu tudo à base de disciplina, controle e renúncias, sendo confrontado por sentimentos que acreditava enterrados para sempre. Uma mulher movida apenas pelo instinto de proteger a filha, desconfiada de qualquer ajuda, marcada por experiências que ensinaram a não esperar nada de ninguém. A partir desse instante, nada será simples. Cada gesto terá um custo, cada aproximação trará obstáculos, e cada pequena vitória exigirá sacrifícios reais. Essa não é apenas uma história de reencontro, é uma jornada de transformação, dignidade e escolhas que mudam destinos quando menos se espera. O calor daquela manhã parecia mais pesado do que o normal. O sol já refletia no asfalto da zona oeste de São Paulo quando Augusto Leal desceu do carro com o mesmo gesto automático de sempre, ajustando o paletó caro antes mesmo de fechar a porta. Tudo em sua rotina era cronometrado, repetido, previsível. Ele gostava assim. O controle absoluto era a base do império que havia construído ao longo de décadas, partindo de muito pouco até se tornar um dos empresários mais respeitados do país. Nada fugia ao seu planejamento. Nada, até aquele instante. O choro cortou o ar antes que ele percebesse a origem. Não era um choro comum, daqueles que se misturam ao barulho da cidade. Era um som agudo, insistente, carregado de desespero. Augusto deu 2 passos e parou. O coração bateu estranho, fora do ritmo habitual. Sentada no meio-fio, à sombra fraca de uma árvore maltratada pela poluição, estava uma jovem mulher. Os cabelos presos de qualquer jeito, o rosto pálido, os olhos fundos. Nos braços, uma menina pequena se debatia, chorando com força, a barriguinha colada ao corpo magro da mãe. Augusto sentiu o impacto antes mesmo de reconhecer o rosto. Havia algo naquela cena que o desarmava completamente. A mulher tentava cantar baixinho, a voz falhando, enquanto acariciava os cabelos da filha com dedos trêmulos. Um saco plástico ao lado denunciava tudo o que possuíam naquele momento. O cheiro de pão fresco da padaria próxima contrastava cruelmente com a fragilidade daquela imagem. Ele deu mais um passo, pronto para chamar alguém, oferecer ajuda rápida e seguir seu caminho. Era isso que faria em qualquer outro dia. Mas então ela levantou o rosto. O mundo pareceu encolher. Augusto sentiu o chão perder a firmeza por um segundo. O tempo não apagou aquele olhar. Mudou, marcou, endureceu, mas não apagou. Clara! O nome surgiu em sua mente como um sussurro antigo, carregado de lembranças que ele havia trancado a 7 chaves. A primeira mulher que amou. A única que conseguiu atravessar suas defesas quando ele ainda não era ninguém. A jovem cheia de sonhos, que acreditava em promessas simples e em futuros construídos com esforço conjunto. Ela demorou alguns segundos para reconhecê-lo. Os olhos passaram por ele sem foco, cansados demais para qualquer surpresa. Quando finalmente se fixaram, o choque foi mútuo. Clara empalideceu ainda mais, como se o pouco de energia que restava tivesse sido arrancado. O canto cessou. A menina continuou chorando, alheia à tempestade silenciosa entre os adultos. Augusto, o nome saiu baixo, quase um sopro, como se tivesse medo de que fosse apenas imaginação. Ele abriu a boca, mas não conseguiu responder de imediato. O homem que enfrentava reuniões com dezenas de executivos, que negociava cifras absurdas sem piscar, estava ali, mudo, diante de um passado que nunca cicatrizou de verdade. O que aconteceu com você? Foi tudo o que conseguiu dizer, a voz mais rouca do que esperava. Clara desviou o olhar,
apertando a filha contra o peito como se precisasse se proteger. Havia vergonha ali, mas também uma dignidade silenciosa que o atingiu em cheio. A vida aconteceu, respondeu, simples, sem acusação. Augusto olhou ao redor. As pessoas passavam, algumas diminuíam o passo por curiosidade, outras fingiam não ver. Ele sentiu algo raro, impotência. Tirou o celular do bolso por instinto, mas percebeu o quão inadequado aquilo parecia. Guardou de volta. Vamos entrar ali, disse, apontando para a padaria. Você precisa se sentar. A sua filha também. Clara hesitou. O orgulho ferido brigava com a necessidade evidente. A menina chorava mais fraco agora, o cansaço vencendo a força. Eu não quero nada caro, murmurou, quase defensiva. Não importa, respondeu Augusto, com firmeza suave. Só vem. Dentro da padaria, o ar era fresco, o cheiro de café forte preenchia o ambiente. O contraste fez Clara fechar os olhos por um instante, como se o corpo estranhasse aquele conforto simples. Augusto pediu comida sem olhar o preço. Pães, sucos, frutas, um prato quente para ela, algo pequeno para a criança. Sentaram-se em uma mesa ao fundo. Enquanto Clara comia devagar, tentando não parecer desesperada, Augusto observava em silêncio. Cada gesto dela despertava memórias antigas, o jeito de segurar o copo, a forma como arrumava o cabelo atrás da orelha. Mas agora havia algo novo, uma maturidade forjada na dificuldade. Ela se chama Sofia, disse Clara, quebrando o silêncio, ao perceber o olhar dele para a menina, que agora dormia apoiada em seu colo. O nome ecoou forte dentro dele. Augusto assentiu, engolindo em seco. Ela é linda. Clara sorriu de leve, o primeiro sorriso verdadeiro daquela manhã. É tudo o que eu tenho. Essas palavras ficaram suspensas entre eles. Augusto sentiu o peso do que estava implícito. Pensou em tudo o que havia conquistado, nos prédios, nas empresas, nas contas bancárias. Pensou também em tudo o que havia perdido no caminho. Clara, começou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu posso ajudar. De verdade. Ela o encarou, os olhos agora mais atentos. Ajudar como? Perguntou. Com dinheiro e depois sumir? A pergunta não era agressiva, mas doía. Augusto respirou fundo. Não. Ajudar do jeito certo. Mas só se você aceitar. Clara olhou para a filha, depois para a xícara vazia à sua frente. O silêncio se alongou. Lá fora, o barulho da cidade continuava. Dentro dela, uma batalha se formava. Aceitar ajuda significava baixar a guarda. Recusar podia significar continuar lutando sozinha, sem forças. Eu não prometo nada, disse ela, por fim. Só, não quero promessas vazias. Augusto assentiu. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que não precisava prometer. Precisava agir. Quando saíram da padaria, o sol já estava mais alto. O bairro parecia o mesmo, mas para Augusto tudo havia mudado. Ele sabia que aquele encontro não era um acaso qualquer. Era o início de algo que exigiria mais do que dinheiro, mais do que influência. Exigiria coragem para enfrentar o próprio passado e aceitar que nem todo sucesso se mede em cifras. E, enquanto caminhava ao lado de Clara, sentindo o peso real daquela responsabilidade nascer dentro de si, Augusto percebeu que o controle que sempre prezou talvez tivesse que dar lugar a algo muito mais difícil, o envolvimento verdadeiro. O caminho até o pequeno apartamento onde Clara estava hospedada foi silencioso. Augusto dirigia com as duas mãos firmes no volante, mas a mente estava longe da rua. Os prédios passavam pela janela como lembranças embaralhadas. Clara seguia no banco de trás, Sofia adormecida em seus braços, respirando de forma mais tranquila depois da refeição. O cheiro suave de sabonete infantil contrastava com o couro do carro e atingia Augusto de um jeito inesperado, trazendo uma sensação doméstica que ele não sentia havia anos. Ao chegarem, o prédio antigo mostrava sinais claros do tempo. Escadas estreitas, paredes descascadas, um portão que rangia. Augusto sentiu um aperto no peito ao imaginar Clara subindo aqueles degraus todos os dias com a filha no colo. Entrou com ela, ignorando o desconforto físico e emocional. O apartamento tinha poucos móveis, quase todos improvisados. Um colchão fino no chão, uma mesa pequena, duas cadeiras diferentes entre si. A janela deixava entrar um vento morno misturado ao barulho constante da avenida próxima.
Clara acomodou Sofia com cuidado e cobriu a menina com lençol gasto, mas limpo. O gesto era delicado, cheio de atenção. Augusto observava tudo em silêncio, absorvendo cada detalhe. Aquele ambiente dizia muito mais do que qualquer explicação. Ela se virou para ele, cruzando os braços como se buscasse alguma proteção. Augusto respirou fundo antes de falar. Disse que queria ajudar de maneira organizada, sem interferir na dignidade dela. Falou sobre possibilidades simples, como apoio temporário, acompanhamento escolar para Sofia, acesso a serviços básicos. Não mencionou cifras, nem favores grandiosos. Falou como alguém que tenta construir algo passo a passo. Clara ouviu tudo com atenção, mas o rosto permanecia fechado. Havia um conflito claro em seus olhos. A vontade de aceitar brigava com o medo de se decepcionar mais uma vez. Ela contou, aos poucos, que já havia confiado em pessoas que prometeram muito e entregaram pouco. Que aprenderá a depender apenas de si. Que a filha era o centro de tudo e que qualquer decisão precisava passar por isso. Augusto sentiu o peso daquelas palavras. Pela primeira vez em muito tempo, não tentou argumentar. Apenas escutou. Essa escuta exigia dele um esforço real, pois estava acostumado a conduzir conversas, não a se despir do controle. Em determinado momento, a voz de Clara falhou. Ela desviou o rosto, enxugou os olhos rapidamente, como se não quisesse ser vista frágil. Ele sentiu vontade de se aproximar, mas se conteve. Respeitou o espaço. Essa contenção foi um sacrifício silencioso. Oferecer ajuda sem invadir era mais difícil do que assinar qualquer cheque. Ao sair do apartamento, Augusto desceu as escadas mais devagar. Cada degrau parecia reforçar algo que ele tentava ignorar há anos. No carro, antes de ligar o motor, ficou alguns minutos parado. O barulho da rua entrava abafado. Pela primeira vez, permitiu que a culpa viesse à tona sem ser abafada por compromissos ou números. Nos dias seguintes, Augusto mudou pequenas rotinas. Passou a chegar mais cedo ao trabalho e sair mais tarde, para encaixar visitas discretas ao bairro. Conversou com pessoas da região, frequentou a mesma padaria, observou o movimento. Sentiu olhares curiosos, alguns desconfiados. Não se importou. Estava ali por um motivo que ia além da imagem pública. Clara, por sua vez, manteve certa distância. Aceitou ajuda pontual, como compras básicas e informações sobre vagas em escolas, mas fazia questão de mostrar que continuava buscando trabalho. Levava Sofia consigo sempre que podia, enfrentando filas, entrevistas rápidas, negativas constantes. O cansaço era visível, mas a determinação também. Em uma dessas visitas, Augusto acompanhou Clara até uma escola pública do bairro. Esperaram juntos. O cheiro de limpeza recente misturado ao barulho de crianças correndo preenchia o ambiente. Ele percebeu como aquele mundo era diferente do que costumava frequentar. Sentiu-se deslocado, mas permaneceu. Ao final do dia, quando se despediram, Clara agradeceu de forma simples, sem exageros. Augusto voltou para casa sentindo um peso diferente no peito. Não era exaustão física, mas algo mais profundo. A sensação de que estava apenas no começo de um caminho que exigiria paciência, constância e escolhas que não poderiam ser desfeitas. Enquanto isso, Sofia dormia tranquila naquela noite, e esse detalhe, aparentemente pequeno, se tornava um dos motivos mais fortes para Augusto continuar. Os dias seguintes ganharam um ritmo diferente, quase silencioso, mas carregado de significado. Augusto passou a dividir a atenção entre reuniões intermináveis e pequenas pausas que o levavam de volta ao bairro onde Clara vivia. Não anunciava chegada, não fazia alarde. Apenas aparecia, como alguém que começa a fazer parte de um cenário sem impor presença. A cidade parecia outra quando ele caminhava por aquelas ruas, sentindo o cheiro de comida caseira vindo das janelas, ouvindo conversas atravessadas, risadas, discussões rápidas, a vida acontecendo sem filtros. Clara continuava cautelosa. Agradecia a ajuda, mas mantinha uma distância visível. Em seu olhar havia sempre uma pergunta não dita. Ela seguia em busca de trabalho, acordando cedo, organizando a rotina em torno de Sofia. Às vezes deixava a filha com uma vizinha, uma senhora falante que gostava de comentar sobre o movimento da rua e que observava Augusto com curiosidade contida. A confiança naquela comunidade era construída aos poucos, gesto por gesto. Augusto começou a perceber detalhes que antes lhe escapavam. A falta de opções simples, o tempo perdido em filas,
a dificuldade para conseguir documentos atualizados. Usou conhecimentos que já possuía, contatos antigos, mas sempre com cuidado para não atropelar decisões. Cada passo era medido. Essa postura exigia dele uma disciplina emocional maior do que qualquer negociação empresarial. Em uma tarde nublada, acompanhou Clara até um posto de atendimento público. O ambiente era abafado, as cadeiras desconfortáveis, o ar carregado de impaciência. Ele observava a forma como Clara segurava os papéis, revisando tudo repetidas vezes, temendo que algo desse errado. Quando o atendimento demorou mais do que o esperado, ela respirou fundo, mantendo a calma. Augusto sentiu uma admiração silenciosa crescer. Aquela força discreta o tocava profundamente. Ao voltarem, passaram por uma pequena feira montada na rua principal do bairro. Barracas coloridas, cheiro de frutas maduras, vozes anunciando preços. Sofia, no colo de Clara, despertou e apontou para uma banca de bananas, sorrindo. O sorriso da menina foi espontâneo, leve, e atingiu Augusto de forma inesperada. Ele comprou frutas, entregou a sacola a Clara, que hesitou por um instante antes de aceitar. O gesto simples parecia carregar mais peso do que qualquer presente caro. Com o passar das semanas, Augusto começou a enfrentar resistências que não esperava. Algumas pessoas do seu círculo questionavam suas ausências, insinuavam que ele estava se envolvendo demais em algo que não lhe dizia respeito. Ele ouvia, mas não respondia. Havia uma inquietação crescente dentro dele, uma sensação de que aquele caminho, apesar de difícil, era necessário. Clara também sentia mudanças internas. Aos poucos, percebia que Augusto não estava ali por impulso. Ele aparecia nos momentos certos, respeitava os limites, não fazia perguntas invasivas. Essa constância começava a quebrar defesas antigas. Ainda assim, ela se mantinha alerta, protegendo a filha acima de tudo. Em uma noite chuvosa, o bairro parecia menor, mais recolhido. Augusto passou rapidamente para deixar alguns mantimentos. A chuva fina batia no asfalto, o cheiro de terra molhada subia. Clara o convidou para entrar, algo que não havia feito antes. Sentaram-se à mesa pequena. A luz fraca iluminava o espaço de forma aconchegante. Conversaram sobre coisas simples, lembranças vagas da juventude, músicas que ouviam no rádio naquela época. Riram discretamente, como se testassem a segurança daquele momento. Augusto sentiu uma pontada de vulnerabilidade. Ao sair, percebeu o quanto aquele ambiente simples começava a significar algo para ele. No carro, parado sob a chuva, ficou alguns minutos em silêncio, sentindo o peso das próprias escolhas. Enquanto isso, Clara fechava a porta e apoiava a testa nela por alguns segundos, respirando fundo. A presença de Augusto mexia com sentimentos que ela acreditava ter superado. A dúvida se misturava à esperança, e ela sabia que precisava seguir com cautela. A rotina seguia, marcada por pequenos avanços e dificuldades constantes. Nada se resolvia de forma rápida. Mas, a cada dia, algo invisível se fortalecia, criando raízes profundas em um terreno que por muito tempo esteve endurecido. Com o passar das semanas, o bairro entrou em um ritmo próprio que Augusto passou a reconhecer. As manhãs começavam cedo, com o barulho das portas de metal subindo, o cheiro de café forte se espalhando pelas calçadas e o vai e vem de pessoas apressadas. Ele passou a notar como Clara se organizava nesses horários. Acordava antes do sol, preparava algo simples para Sofia, ajeitava a mochila da filha com cuidado quase ritualístico. Havia ali uma disciplina silenciosa que o impressionava. Augusto começou a acompanhar Clara em pequenas tarefas do dia a dia. Não como alguém que lidera, mas como quem aprende. Em uma dessas manhãs, foram juntos até uma unidade de atendimento social para resolver pendências de cadastro. O ambiente era simples, com paredes claras e bancos de plástico. A espera era longa. Clara mantinha a paciência, mas o cansaço aparecia nos ombros levemente curvados. Augusto sentiu o desconforto de não poder acelerar processos como estava acostumado. Aquilo o colocava em um lugar novo, onde precisava aceitar limites. Enquanto aguardavam, Sofia brincava no chão com uma tampinha de garrafa, inventando histórias baixinho. Augusto observava aquela imaginação livre e sentia algo se deslocar dentro dele. Percebeu que nunca havia sido realmente presente para uma criança daquela forma. A ideia o deixou inquieto. No trabalho, as cobranças aumentaram. Projetos importantes exigiam decisões rápidas, viagens, reuniões fora do país.
Pela primeira vez, Augusto começou a adiar compromissos. Delegou funções, confiou em pessoas que antes mantinha à distância. Cada decisão desse tipo vinha acompanhada de críticas veladas e olhares desconfiados. Ele sentia o peso dessas escolhas, mas não recuava. Clara, por sua vez, conseguiu algumas oportunidades temporárias. Nada fixo, mas o suficiente para trazer uma sensação de avanço. Voltava para casa exausta, os pés doendo, mas com um brilho discreto nos olhos quando contava que havia conseguido mais um dia de trabalho. Augusto a escutava com atenção, oferecendo apoio prático, sem exageros. Em alguns momentos, ela permitia pequenos sorrisos, quase tímidos. O ambiente do bairro também começava a mudar aos olhos dele. As árvores ganharam folhas novas, a praça passou por uma pequena reforma comunitária, crianças ocupavam o espaço no fim da tarde. Augusto participou de um mutirão organizado pelos moradores. Vestiu roupas simples, sujou as mãos, ouviu histórias. Aquela participação não passou despercebida. Algumas pessoas ainda o observavam com cautela, outras começaram a cumprimentá-lo com naturalidade. Em casa, Clara enfrentava conflitos internos. À noite, quando Sofia dormia, ela ficava sentada à mesa, pensando nas escolhas que vinha fazendo. A presença constante de Augusto despertava lembranças antigas, mas também trazia medo. Ela se perguntava até que ponto poderia confiar sem se perder. A filha era o centro de tudo, e qualquer erro parecia grande demais. Em uma tarde mais quente, Clara recebeu uma ligação que a deixou visivelmente abalada. Augusto percebeu a mudança no semblante, mas não perguntou. Respeitou o silêncio. Mais tarde, ela comentou, de forma vaga, sobre dificuldades que poderiam surgir. A conversa foi curta, mas suficiente para deixar um clima pesado no ar. Augusto sentiu o impulso de intervir, de resolver, mas se conteve. Sabia que agir sem entender poderia causar mais danos. Nos dias seguintes, ele passou a se preocupar com detalhes práticos. Verificou opções de escola, horários de atividades para Sofia, serviços de apoio disponíveis no bairro. Tudo era feito com antecedência, como se preparasse terreno para algo maior. Clara percebeu esse cuidado e, embora não comentasse, sentia-se menos sozinha. Em uma noite tranquila, sentaram-se na pequena varanda do apartamento. O barulho distante da cidade misturava-se ao canto de um rádio antigo em algum vizinho. Falaram pouco. O silêncio não era desconfortável. Havia uma sensação de companhia verdadeira. Augusto sentiu uma vulnerabilidade rara, uma vontade de dizer mais do que podia naquele momento. Clara observava o céu escuro, respirando fundo. Sabia que sua vida estava em movimento, mesmo que as mudanças fossem lentas. Algo estava se construindo, camada por camada, exigindo paciência e coragem de ambos. O tempo avançou de forma quase imperceptível, trazendo pequenas mudanças que, somadas, alteravam o cotidiano de todos. As manhãs ficaram mais claras, o ar menos pesado, e o bairro parecia respirar com mais facilidade. Augusto passou a chegar com naturalidade, sem causar estranhamento. Já conhecia os horários, os rostos, os caminhos. As conversas deixaram de ser apenas formais e ganharam um tom mais próximo, mais humano. Clara começou a organizar melhor a rotina. Conseguiu alguns dias fixos de trabalho em um pequeno comércio da região, nada definitivo, mas suficiente para criar previsibilidade. A sensação de conseguir pagar pequenas contas com o próprio esforço lhe devolvia algo que havia perdido ao longo dos meses: confiança. Sofia passou a frequentar a escola, entrando de mãos dadas com a mãe, curiosa com o ambiente novo, as cores nas paredes, os sons de outras crianças. Augusto acompanhou esse início à distância, respeitando o espaço, mas atento a cada detalhe. No trabalho, ele enfrentava desafios que antes não o abalavam. A redistribuição de responsabilidade gerava atritos, comentários atravessados, questionamentos sobre sua liderança. Em reuniões, percebia olhares que antes eram de admiração e agora misturavam dúvida e cobrança. Cada decisão que tomava tinha um custo, e ele sentia isso com clareza. Ainda assim, mantinha o foco. Havia algo mais importante em jogo do que a aprovação imediata. Em uma tarde, Augusto encontrou Clara sentada na praça, observando Sofia brincar. O cheiro de pipoca recém-feita se espalhava, misturado ao som de risadas e ao barulho distante do trânsito. Ele se sentou ao lado dela. Conversaram sobre assuntos simples, o crescimento da menina,
pequenas conquistas do dia a dia. Clara comentou, com cautela, que se sentia mais segura ao ver a filha integrada àquele ambiente. Augusto ouviu com atenção, percebendo quanto aquelas palavras carregavam significado. Apesar dos avanços, surgiram dificuldades. O trabalho de Clara começou a exigir mais do que ela podia oferecer. Horários longos, promessas vagas, pouca estabilidade. O cansaço se acumulava, refletido nos ombros tensos e no olhar cansado. Augusto percebeu, mas evitou interferir diretamente. Ofereceu apoio prático, como cuidar de Sofia em alguns momentos, algo que Clara aceitou com hesitação, mas reconhecendo a necessidade. Esses momentos com a menina mexeram profundamente com Augusto. Levar Sofia ao parquinho, ouvir suas histórias inventadas, responder perguntas simples o colocavam diante de uma realidade que nunca experimentara. Ele sentia alegria, mas também uma responsabilidade crescente. À noite, em casa, refletia sobre essas sensações, questionando escolhas passadas e o que ainda poderia construir. Clara observava essas interações com atenção. Havia gratidão, mas também um receio constante. Ela sabia que dependências mal resolvidas podiam trazer consequências dolorosas. Em conversas silenciosas consigo mesma, reafirmava a necessidade de manter autonomia. A filha precisava de estabilidade acima de tudo. O ambiente ao redor refletia essas tensões sutis. O bairro seguia em movimento, com eventos simples organizados pelos moradores, pequenos encontros na praça, festas discretas em datas comemorativas. Augusto participava quando podia, sentindo-se cada vez mais parte daquele espaço. Essa presença constante alterava a forma como era visto. Alguns ainda desconfiavam, outros começavam a confiar. Em um fim de tarde, após um dia especialmente difícil, Clara chegou em casa mais cedo do que o habitual. Sentou-se à mesa, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos. Augusto chegou pouco depois, trazendo alguns alimentos básicos. O clima era silencioso. Não houve grandes conversas, apenas a troca de olhares cansados, mas sinceros. Ambos sentiam que estavam avançando, mesmo que de forma lenta. Cada passo exigia ajustes, sacrifícios e decisões cuidadosas. Não havia garantias, apenas o compromisso silencioso de continuar tentando, respeitando limites e construindo algo que ainda não tinha nome, mas já ocupava um espaço importante em suas vidas. Os dias começaram a se alongar, e o calor voltou a marcar presença com mais intensidade. O bairro parecia mais vivo, mais barulhento, como se acompanhasse o movimento interno que crescia em Augusto. Ele já não chegava com a mesma postura rígida de antes. Caminhava pelas ruas com passos menos apressados, cumprimentava pessoas pelo nome, parava para ouvir histórias rápidas que surgiam entre uma tarefa e outra. Essa mudança não passava despercebida, nem para os moradores nem para ele próprio. Clara seguia firme em sua rotina, mas o desgaste começava a aparecer de forma mais clara. O trabalho temporário exigia esforço físico constante, e os horários irregulares tornavam difícil manter uma organização estável. Mesmo assim, ela insistia. A ideia de depender totalmente de alguém a incomodava profundamente. Sofia sentia essas oscilações, ficando mais quieta em alguns dias, mais grudada na mãe. Augusto percebia esses sinais e tentava oferecer apoio sem pressionar. Em uma manhã particularmente quente, ele se ofereceu para levar Sofia à escola. Clara hesitou, mas acabou aceitando. Observou da porta enquanto Augusto segurava a mão da menina, caminhando com cuidado pela calçada irregular. A cena despertou sentimentos mistos. Havia alívio, mas também um medo silencioso de se acostumar demais com aquela ajuda. Quando fechou a porta, Clara encostou-se nela por um instante, respirando fundo. Augusto viveu aquela caminhada como algo maior do que parecia. A conversa simples com Sofia, as perguntas curiosas, o sorriso fácil da criança criavam uma conexão inesperada. Ao deixá-la na escola, sentiu um aperto no peito, uma sensação de responsabilidade que não vinha acompanhada de regras claras. Voltou para o carro em silêncio, pensando no quanto sua vida havia se transformado em tão pouco tempo. No trabalho, os conflitos se intensificaram. Um projeto importante enfrentava resistência interna, e algumas decisões de Augusto passaram a ser questionadas de forma direta. Ele se manteve firme, mas sentia o desgaste emocional. À noite, em casa, a solidão parecia mais evidente. A casa grande, antes símbolo de sucesso, agora soava vazia demais. Ele se pegava pensando em Clara e Sofia com frequência,
revivendo momentos simples que traziam mais significado do que muitas conquistas profissionais. Clara, por sua vez, começou a enfrentar pressões externas. Pessoas próximas sugeriam caminhos rápidos, soluções que prometiam facilidade, mas traziam riscos. Ela escutava, ponderava, mas mantinha o foco na filha. Ainda assim, a dúvida se instalava. Em uma tarde, voltou para casa mais cedo, visivelmente abalada. Augusto percebeu ao chegar mais tarde e sentiu a tensão no ar. Não perguntou. Preparou um café simples e deixou sobre a mesa. O gesto silencioso dizia mais do que qualquer discurso. O ambiente do apartamento parecia diferente naquela noite. O barulho da rua entrava pelas janelas abertas, misturado ao som distante de uma. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Televisão ligada em algum vizinho. Clara sentou-se à mesa, segurando a caneca com as duas mãos. Seus olhos estavam cansados, mas atentos. Augusto sentou-se à frente dela, mantendo uma distância respeitosa. Conversaram pouco, mas havia uma compreensão mútua crescendo naquele silêncio compartilhado. Nos dias seguintes, pequenas decisões começaram a se acumular. Augusto passou a reorganizar compromissos para estar mais presente. Clara ajustou horários, buscou alternativas, avaliou possibilidades. Sofia, alheia à complexidade das escolhas adultas, seguia brincando, aprendendo, criando laços no bairro. Sua presença funcionava como um ponto de equilíbrio para ambos. A convivência constante trouxe também momentos de fragilidade. Augusto se permitiu falar, ainda que de forma contida, sobre o cansaço, sobre a pressão que sentia. Clara ouviu, surpresa por vê-lo expor algo tão íntimo. Ela também compartilhou medos, inseguranças, lembranças que ainda doíam. Essas trocas não eram longas, mas eram reais, criando uma base mais sólida entre eles. O bairro seguia seu ritmo, com festas simples, reuniões comunitárias, encontros na praça. Augusto continuava participando, mesmo quando o cansaço era grande. Clara observava essa dedicação com atenção crescente. Nada era fácil, nada era rápido. Mas havia uma sensação clara de que ambos estavam atravessando um processo profundo, feito de escolhas diárias, ajustes constantes e uma disposição silenciosa para seguir em frente, mesmo sem garantias. A rotina começou a exigir mais de todos, como se o tempo tivesse decidido acelerar sem aviso. As manhãs tornaram-se corridas, e as noites, curtas demais para o descanso necessário. Augusto sentia o peso acumulado das decisões que vinha tomando, tanto no trabalho quanto fora dele. O equilíbrio que buscava parecia sempre alguns passos à frente, obrigando-o a ajustar o ritmo constantemente. Clara enfrentava dias irregulares. Alguns eram produtivos, outros traziam frustrações difíceis de disfarçar. O trabalho instável afetava não apenas as finanças, mas também o emocional. Havia noites em que ela se deitava sem conseguir dormir, olhando o teto, ouvindo a respiração tranquila de Sofia e se perguntando se estava fazendo as escolhas certas. A responsabilidade de cuidar da filha sozinha continuava sendo o centro de tudo. Augusto passou a perceber mudanças sutis em Clara. O silêncio ficava mais frequente, os sorrisos mais raros. Ele tentava estar presente, mas sem invadir. Oferecia ajuda prática, cuidava de Sofia quando necessário, acompanhava tarefas simples. Essas atitudes criavam uma proximidade maior, ainda que ambos evitassem falar sobre o que realmente estava se formando entre eles. Em uma tarde quente, Augusto levou Sofia ao parquinho enquanto Clara resolvia pendências. O lugar estava cheio de crianças, risadas, o cheiro de terra seca misturado ao de algodão doce. Augusto sentou-se em um banco, observando a menina correr, subir no escorregador, chamar seu nome com entusiasmo. Cada vez que isso acontecia, ele sentia algo se apertar no peito, uma mistura de alegria e receio. No trabalho, uma reunião especialmente tensa marcou aquele período. Questionamentos diretos, cobranças sobre sua dedicação, comentários sobre prioridades. Augusto manteve a postura firme, mas saiu com a sensação de que estava pagando um preço alto por suas escolhas. Ainda assim, não recuou. A ideia de abandonar o que vinha construindo fora daquele ambiente já não parecia aceitável. Clara começou a receber propostas que exigiam decisões difíceis. Algumas pareciam promissoras à primeira vista,
outras despertavam desconfiança. Ela analisava tudo com cuidado, pensando em Sofia, no futuro, na estabilidade que desejava oferecer. O cansaço mental se acumulava, refletido em dores de cabeça constantes e em uma tensão quase permanente. Em uma noite abafada, a energia do bairro caiu por algumas horas. As ruas ficaram mais escuras, os sons diferentes. Dentro do apartamento, Clara acendeu velas. A luz suave criou um clima inesperado. Augusto estava ali naquele momento, ajudando com pequenas tarefas. Sentaram-se na sala, falando baixo. A conversa derivou para lembranças antigas, momentos simples da juventude que ambos compartilhavam. Riram discretamente, mas também houve silêncio, pesado e significativo. Augusto sentiu a necessidade de dizer algo importante, mas conteve-se. Sabia que certas palavras poderiam alterar o equilíbrio frágil que haviam construído. Clara também sentiu esse peso. O passado e o presente se misturavam de forma confusa, exigindo cautela. Nos dias seguintes, Sofia adoeceu levemente, exigindo mais atenção. Clara passou noites em claro, preocupada. Augusto se ofereceu para ajudar, trouxe medicamentos simples, acompanhou consultas. Essa proximidade intensificou os laços. Clara começou a confiar mais, ainda que o medo persistisse. O ambiente do bairro acompanhava essas mudanças. As pessoas observavam, comentavam, criavam expectativas silenciosas. Alguns demonstravam apoio, outros mantinham reservas. Augusto sentia esses olhares, mas seguia firme. Clara tentava se proteger, mantendo o foco na filha. À medida que os dias avançavam, ambos sentiam que algo estava se acumulando sob a superfície. Emoções não resolvidas, decisões pendentes, caminhos que se cruzavam de forma cada vez mais intensa. Nada era dito claramente, mas tudo era sentido. A história dele seguia avançando, carregada de tensão, cuidado e uma esperança contida que insistia em permanecer viva. O calor deu lugar a dias mais amenos, e o bairro começou a mudar de aparência. As árvores da praça perderam parte das folhas, o movimento nas ruas ficou mais tranquilo, e as pessoas passaram a conversar com menos pressa. Augusto percebeu que aquele cenário refletia algo dentro dele. As decisões recentes o haviam transformado de maneira silenciosa, afastando de antigos hábitos e aproximando de uma vida mais concreta. Clara também sentia essas mudanças. A rotina continuava exigente, mas havia pequenos sinais de avanço. Algumas oportunidades surgiram, ainda incertas, mas suficientes para reacender uma sensação de possibilidade. Ela se esforçava para manter o equilíbrio entre trabalho, casa e os cuidados com Sofia. O cansaço permanecia, porém agora misturado a uma determinação mais firme. Augusto passou a participar de reuniões comunitárias com mais frequência. O salão simples, com cadeiras alinhadas e ventiladores barulhentos, tornará-se um espaço familiar. Ele ouvia mais do que falava, anotava sugestões, fazia perguntas. Aos poucos, a desconfiança inicial dos moradores dava lugar a uma aceitação cautelosa. Essa integração exigia tempo e presença constante, algo que ele estava disposto a oferecer. Em uma dessas reuniões, Clara apareceu de surpresa, trazendo Sofia pela mão. A menina correu para abraçá-lo, sem cerimônia. O gesto chamou a atenção de todos. Augusto sentiu o peso daquele momento, consciente do significado silencioso. Clara observava a cena com atenção, avaliando as próprias reações. Havia orgulho, mas também receio. No trabalho, as consequências de suas escolhas se tornavam mais evidentes. Alguns projetos avançavam lentamente, outros enfrentavam entraves inesperados. Augusto sentia a pressão crescer, mas mantinha o foco. Passou a dormir menos, a se alimentar de forma irregular. Em alguns momentos, sentia o corpo cobrar. Ainda assim, continuava. Clara enfrentou uma sequência de dias difíceis. Imprevistos, promessas adiadas, inseguranças financeiras. Em casa, à noite, sentava-se em silêncio, ouvindo os sons do bairro. A respiração tranquila de Sofia era o que lhe dava força para seguir. Augusto percebeu essas oscilações e procurou oferecer apoio sem impor soluções. Levava mantimentos, cuidava da menina, resolvia pequenos problemas práticos. Esses gestos criavam uma intimidade crescente. Conversas antes superficiais começaram a tocar em temas mais profundos, ainda que de forma contida. Falavam sobre medos, expectativas, limites.
Augusto revelou dúvidas que nunca havia compartilhado com ninguém. Clara ouviu com atenção, surpresa ao perceber o quanto ele também carregava inseguranças. O ambiente ao redor seguia em transformação. A praça recebeu novas plantas, as paredes ganharam pinturas simples feitas por moradores, crianças ocupavam os espaços com mais liberdade. Augusto sentia-se parte daquela mudança. Clara também. Ambos percebiam que suas histórias estavam se entrelaçando com a do próprio bairro. Em uma tarde fria, Augusto chegou mais cedo ao apartamento. Encontrou Clara sentada à mesa, com papéis espalhados, o semblante preocupado. Ele se sentou em silêncio, aguardando. Ela começou a falar aos poucos, mencionando decisões que precisaria tomar, caminhos que estavam se abrindo, mas que exigiriam coragem. Augusto ouviu atentamente, sem interromper. O peso dessas conversas permanecia mesmo depois que o assunto se encerrava. Ambos sentiam que estavam diante de escolhas importantes, ainda indefinidas. A proximidade aumentava, assim como a responsabilidade envolvida. Nada era simples, nada era garantido. À noite, enquanto caminhavam juntos pela rua iluminada por postes antigos, o vento frio cortava levemente o rosto. Sofia segurava a mão de cada um, saltitando entre eles. A cena parecia comum, mas carregava um significado profundo. Augusto sentiu uma emoção difícil de definir, uma mistura de pertencimento e temor. O tempo seguia avançando, trazendo consigo mudanças externas e internas. A história deles continuava a se construir em silêncio, sustentada por gestos, escolhas e uma conexão que crescia sem pressa, mas com intensidade suficiente para transformar tudo ao redor. Os dias passaram a carregar uma tensão diferente, como se o ar estivesse sempre um pouco mais denso. Augusto sentia isso logo ao acordar, antes mesmo de abrir os olhos. Havia decisões pendentes, palavras não ditas, caminhos que se aproximavam de um ponto sem retorno. Ainda assim, ele seguia com a rotina, mantendo a disciplina que sempre o guiou, agora mesclada a uma inquietação constante. Clara também percebia essa mudança. A estabilidade que vinha tentando construir parecia frágil, exigindo atenção redobrada. Algumas oportunidades surgiam e desapareciam com rapidez, deixando uma sensação de incerteza. Ela se mantinha firme por Sofia, mas o desgaste emocional começava a pesar mais. Em certos momentos, sentia vontade de parar tudo, respirar, mas sabia que não podia se dar esse luxo. Augusto passou a frequentar o bairro com ainda mais regularidade. Sua presença já não causava surpresa. Ele se envolvia em pequenas iniciativas, ajudava na organização de eventos simples, participava de conversas informais. Essas atitudes fortaleceram vínculos, mas também despertaram expectativas. Algumas pessoas viam nele uma referência, outras cobravam mais do que ele podia oferecer. Ele sentia o peso dessas projeções, tentando manter os pés no chão. Em casa, Clara enfrentava dilemas internos. A confiança em Augusto crescia, mas vinha acompanhada de medo. Ela sabia que se aproximar demais significava se expor, abrir feridas antigas. À noite, enquanto organizava a casa, pensava no passado, nas escolhas que a trouxeram até ali, e no futuro que desejava para a filha. Sofia, alheia a essas reflexões, seguia criando laços, chamando Augusto com naturalidade, incluindo em seu mundo infantil. Essa proximidade mexia profundamente com ele. Em momentos de silêncio, Augusto se questionava sobre seu papel naquela vida. Sentia alegria ao estar presente, mas também um receio constante de falhar. A responsabilidade emocional parecia maior do que qualquer negócio que já tivesse conduzido. No trabalho, as tensões chegaram a um nível mais evidente. Conversas difíceis, prazos apertados, expectativas conflitantes. Augusto precisou tomar decisões que afetavam diretamente sua imagem e sua posição. Cada escolha vinha acompanhada de consequências, algumas imediatas, outras mais sutis. Ele sentia o impacto, mas seguia firme, convicto de que não podia recuar. Clara recebeu notícias que exigiam reflexão profunda. Passou dias mais quieta, observando, ponderando. Augusto percebeu essa mudança e ofereceu presença, sem pressão. Em uma tarde, sentaram-se na praça, observando Sofia brincar. O vento balançava as folhas secas no chão, criando um som suave. Conversaram pouco, mas a troca de olhares dizia muito. A comunidade também passava por transformações. Pequenos projetos avançavam, outros enfrentavam dificuldades. Augusto estava envolvido,
mas começava a entender que nem tudo podia ser resolvido com esforço e boa vontade. Essa percepção o tornava mais humano, mais atento aos limites. Em uma noite especialmente silenciosa, Clara e Augusto ficaram no apartamento, organizando coisas simples. A luz era baixa, o ambiente tranquilo. Houve um momento em que ambos ficaram em silêncio, próximos, sentindo o peso daquilo que construíram até ali. Augusto sentiu uma vulnerabilidade intensa, uma vontade de proteger, de permanecer. Clara sentiu o mesmo, misturado ao medo de se entregar. Os dias seguintes foram marcados por expectativas contidas. Nada era dito abertamente, mas tudo estava presente. A história deles avançava para um ponto decisivo, construída com cuidado, sacrifícios e uma conexão que já não podia ser ignorada, mesmo que ainda não tivesse sido nomeada. O amanhecer trouxe um ar diferente ao bairro. O céu estava limpo, o vento leve, e a luz do sol parecia mais suave ao tocar as fachadas simples das casas. Augusto caminhava pela rua com passos firmes, mas o coração acelerado. Havia passado a noite em claro, refletindo sobre tudo que viverá naquele último ano. As reuniões difíceis, as escolhas impopulares, as renúncias silenciosas. Pela primeira vez, não sentia arrependimento. Sentia clareza. Clara acordou cedo também. Preparou o café com movimentos cuidadosos, observando Sofia desenhar na mesa. A menina cantarolava baixinho, tranquila, como se sentisse que algo bom estava no ar. Clara respirou fundo. Nos últimos meses, aprenderá a confiar novamente, não apenas em Augusto, mas em si mesma. Conquistara mais estabilidade no trabalho, ampliara suas possibilidades, sentia-se mais segura para decidir o próprio caminho. Ainda assim, havia uma emoção contida no peito, uma expectativa que não sabia nomear. Augusto chegou pouco depois. Não trouxe sacolas nem papéis, apenas ele mesmo. Sentou-se à mesa com elas, participou do café simples, ouvindo Sofia contar histórias confusas sobre a escola e os amigos. Riu com naturalidade, sentindo-se parte daquele cotidiano. Clara observava em silêncio, percebendo quanto aquele homem havia mudado. Não era mais apenas o empresário distante. Era alguém presente, atento, verdadeiro. Depois do café, caminharam juntos até a praça. O lugar estava mais bonito, com plantas novas, bancos reformados, crianças correndo. Pessoas cumprimentavam Augusto e Clara com naturalidade. Sofia soltou as mãos deles e saiu correndo, chamando-os para brincar. A cena era leve, cheia de vida. Sentados em um banco, Augusto falou com calma. Falou sobre escolhas, sobre o quanto aprenderá naquele ano. Admitiu medos, inseguranças, erros do passado. Não prometeu perfeição, nem soluções fáceis. Ofereceu presença, compromisso e respeito. Clara ouviu com atenção, sentindo as palavras ecoarem dentro dela. Quando falou, falou com sinceridade. Sobre seus limites, sobre o que precisava para se sentir segura, sobre a importância de manter sua autonomia. As palavras fluíram sem pressa, sem medo. O entendimento veio de forma natural. Não como um acordo formal, mas como um reconhecimento mútuo. Ambos haviam crescido, amadurecido, aprendido a caminhar juntos sem se anular. A felicidade que surgia não era exagerada, mas profunda. Era construída. Com o passar das horas, a praça encheu-se de gente. Um pequeno evento comunitário começou a tomar forma, com música, comida simples, risadas. Augusto participou ativamente, ajudando, conversando, celebrando. Clara sentia orgulho ao observá-lo ali, integrado, respeitado não pelo dinheiro, mas pela constância. Sofia corria de um lado para o outro, feliz, segura. Em determinado momento, voltou e se acomodou entre eles no banco, segurando as mãos dos dois. Augusto sentiu os olhos marejarem. Não se afastou da emoção. Deixou que ela viesse, plena, honesta. O ambiente ao redor refletia aquela transformação. O bairro, antes apenas um ponto de passagem para Augusto, agora era um lugar de pertencimento. Clara, que antes lutava sozinha, agora caminhava com apoio, sem perder a própria força. Sofia crescia cercada de cuidado, estabilidade e afeto. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons quentes, os três caminharam de volta para casa. O dia terminava, mas algo novo havia se firmado. Não era um fim repentino nem um recomeço milagroso.
Era a continuidade de uma história construída com esforço, escolhas difíceis e coragem emocional. Augusto sabia que ainda haveria desafios. Clara também. Mas ambos haviam aprendido que a felicidade verdadeira não nasce da perfeição, e sim da disposição de permanecer, cuidar e crescer juntos. E, naquele instante simples, caminhando lado a lado, sentiam que finalmente estavam no lugar certo. Fim. Chegou até o fim? Então escreve perto nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.